Vamos a mais um exemplo de função do primeiro grau. Mais uma vez observamos que aqui nós não temos os diagramas de flecha, que esses conjuntos eles não são representados da forma tradicional, e sim por meio de uma tabela. Aí podemos imaginar, podemos nos perguntar, mas por que é uma função do primeiro grau? Como é que vamos saber se é uma função do primeiro grau, sendo que aqui não está na forma do diagrama de flechas? É simples, mais uma vez, está pedindo que o domínio da função, o contradomínio e a imagem da função. Se nós estamos procurando esses valores, é lógico que estamos nos referindo, estamos tratando de uma função do primeiro grau. Nessa tabela nós temos o que? Dois conjuntos. O conjunto X, com os elementos 1, 2 e 3, e temos o conjunto Y, com os elementos A, C, D, E e F. Observem que aqui o primeiro conjunto, né, que nós já sabemos que o primeiro conjunto é o conjunto de partida, chamamos esse conjunto, os seus elementos representam o domínio da função, né? Ele tem apenas 3 elementos, mas nós vamos lembrar daquela regra. No primeiro conjunto, o conjunto de partida, não pode sobrar nenhum elemento que não esteja conectado com os elementos do segundo conjunto. Aí vamos observar. O 1 está na mesma linha do A, ou seja, ele está aqui na mesma coluna. Então, o 1 ele está ligado o primeiro elemento está ligado ao segundo conjunto. Observe que aqui nós não temos nenhum elemento, mas isso não importa, porque vamos simplesmente lembrar, só vamos observar os elementos que tem no conjunto A, no conjunto X, no primeiro elemento. O elemento 2 do primeiro conjunto está conectado ao D, e o elemento 3 conectado ao F. Se representássemos na forma do diagrama, ficaria como? Quais são os elementos do primeiro conjunto? 1, 2 e 3. Esse conjunto só tem apenas 3 elementos. E quais são os elementos do segundo conjunto? O segundo conjunto, né, formado por elementos em letras, que são elas A, C, D, E e F. E aí vamos observar quais são esses elementos do primeiro conjunto que estão conectados com os elementos do segundo conjunto. Para isso, nós vamos observar a coluna dessa tabela. Ou seja, vamos observar isso aqui. Ó. O 1 está na mesma coluna que o A. Então, o 1 está conectado ao A, está ligado ao A. A mesma coisa acontece com o 2. O 2 está na mesma coluna que o D. Então, esse 2 aqui, ele está conectado ao D. E, por fim, o 3 está na mesma coluna que o F, então ele está conectado ao F. Né? Nós já sabemos que todos os elementos do primeiro conjunto, eles pertencem ao domínio. Então é só escrever aqui, ó. O domínio é 1, 2 e 3. Apenas os elementos do primeiro conjunto. O contradomínio são todos os elementos do segundo conjunto. Cuidado com isso. Ó. Sempre que falamos em contradomínio, são todos. Então são o quê? A, C, D, esse trem é horrível para escrever, E F. São todos que estão no segundo conjunto. E a imagem da função serão os elementos do segundo conjunto, cuidado também com isso, são os elementos do segundo conjunto que estão conectados com o do primeiro, ou seja, quem é que está ligado ao 1? É o A. Quem é que está ligado ao 2? É o D. Quem é que está ligado ao 3? É o F. Então, a imagem da função vai ser A, D e F, porque somente eles estão conectados com os elementos do primeiro conjunto.